Irmãos, hoje nós vamos encerrar a série que iniciamos em janeiro, a vitória dos que confiam no Senhor. E hoje nós vamos lá para o Salmo de número 21, e nós vamos falar sobre a vitória que temos por intermédio do Rei. A vitória por intermédio do Rei. Salmo de número 21. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para que você deixe ela aberta, para que você possa voltar no texto. Eu de costume trago aqui nos slides, nessa leitura inicial, mas deixe sua Bíblia aberta, porque nós iremos retornar ao texto para ver alguns detalhes da palavra do Senhor. Vitória por intermédio do Rei, Salmo 21. O texto diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o Rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. Sim, longevidade, vida longa, para todo sempre. Grande é a glória dele, por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, e a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os fará como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga, e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse texto. Obrigado por este salmo. Que o Senhor, ó Deus, ilumine as nossas mentes e nos traga o entendimento para podermos compreendê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria iniciar hoje com um cântico que nós cantamos muito. Toda vez que o Wade ministra, o presbítero Wade faz a liturgia, tem esse cântico, que é Grande é o Senhor, do Ademar de Campos, um cântico muito conhecido. E às vezes nós cantamos, semana passada nós cantamos ele, e às vezes nós cantamos e não nos deparamos aos detalhes das letras. Esse é um mal da nossa época. Muitas vezes cantamos no automático. E como as letras dos cânticos são lindas. Às vezes, experimente isso, ficar em silêncio numa das estrofes, só meditando naquilo que está sendo cantado. Como o Espírito Santo fala aos nossos corações. E esse cântico diz: grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. A nossa vitória está no Senhor, é por intermédio, é por meio dele que temos a vitória. É ele que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Prostrar, para adorar, é uma posição de submissão ante a autoridade do Senhor. E o cântico continua dizendo: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Hoje nós vamos falar sobre o Rei eterno, sobre toda a terra e céus, aquele em quem nós temos a vitória. Amém? O Salmo 21 é um dos salmos de Davi, que Davi exalta o Senhor pelas vitórias concedidas a ele em seu reinado.
Nós já vimos um desses salmos, o salmo de número 18, que eu fiz a exposição há 2 domingos, e agora no salmo de número 21, mais uma vez, Davi está exaltando ao Senhor pelas vitórias que o Senhor concedeu a ele em seu reinado. Este salmo, ele é conectado tematicamente com o salmo anterior. O salmo de número 20, nós vimos a exposição, muito bem exposto pelo seminarista Rony na semana passada. E o salmo de número 20 é uma oração ao Senhor, um pedido para que o Senhor venha libertar, venha salvar, venha dar a vitória ao rei. O Rony expôs esse salmo trazendo uma frase que é muito conhecida: Deus salve o rei, mostrando que em algumas culturas, como a cultura inglesa, há o entendimento de que se o rei for bem sucedido, aqueles que são seus súditos também serão. Esse entendimento continua aqui neste salmo. Agora existe uma diferença, porque o salmo anterior nós temos a oração, versículo 9 aí, olha só na sua Bíblia, só voltando para o salmo anterior, o último versículo: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos, ou quando clamarmos. O último versículo do salmo 20 é o quê? Uma oração, é um pedido: Senhor, dê vitória ao rei. E agora entra o salmo 21, o salmo 21 é o quê? É o cântico de vitória, foi depois da vitória. O salmo 20 é antes da batalha, o salmo 21 é depois da batalha. Deus já deu a vitória, então o salmo 21 começa exaltando o Senhor pela vitória concedida. Nesse sentido, podemos dividir o salmo 21 em 2 partes. A primeira parte é um louvor em gratidão pelas vitórias concedidas ao rei, vai do versículo 1 ao versículo 6, e aí o versículo 7 tem uma passagem, muda inclusive a voz que está aqui, porque todo o outro texto, todos os outros versículos está em segunda pessoa, e agora o versículo 7 vai para a terceira pessoa, e depois o texto volta para a segunda pessoa, mostrando que o versículo 7 é o mais importante desse salmo, que mostra a confiança que o rei coloca no Senhor, e faz a virada do salmo. Então, dos versículos 1 a 6 nós temos um louvor de gratidão, e a partir do versículo 7, depois dessa virada, até o versículo 13, nós temos uma declaração de confiança no Senhor, que dará a vitória em batalhas futuras. E nós vamos ver esses 2 momentos do Salmo em 3 pontos, daqui a pouquinho eu vou mostrar para os irmãos. João Calvino, ele fala o seguinte: este Salmo foi composto com o propósito de assegurar aos fiéis que a benevolência, a bondade misericordiosa do Senhor, a benevolência divina para com Davi, neste aspecto seria de longa duração e mesmo permanente. E era necessário, a fim de se estabelecer numa sólida confiança em sua segurança, esperar o bem de seu rei, cujo semblante, olha só que interessante esse final, é necessário esperar o bem do rei Davi neste caso, por quê? Porque o semblante do rei Davi era como se fosse um espelho do misericordioso e reconciliado semblante de Deus. O que nós temos aqui é a vitória que Deus concedeu ao rei Davi, espelhando algo muito além de Davi. Nós temos uma linguagem para isso. Nós falamos que Davi é um tipo de Cristo. Tipo aqui não é uma coisa, algo, como nós normalmente utilizamos a expressão tipo. Tipo é um termo teológico que se refere àquilo que Davi e toda a sua vida aponta. Então nós podemos dizer que Davi, como tipo de Cristo, como rei, como servo do Senhor, ele prefigura o rei dos reis, que viria na forma de servo, como cantamos o Isaías 53, cantamos na liturgia. Então viria na forma de servo para resgatar o seu povo. Nesse sentido, na teologia nós chamamos isso de tipologia. É um termo teológico, só para você saber. Vários teólogos vão trabalhar isso, tipologia. Os nossos seminaristas estudam isso no seminário. E o que é? É o estudo de símbolos e figuras no Antigo Testamento que se cumprem em Cristo. E tem este papel, apontar para a salvação que vem através de Jesus.
E meus irmãos, o Antigo Testamento está cheio de tipos. Davi é um, o tabernáculo é um, a lei mosaica é um tipo, Moisés é um tipo, e por aí vai. Nós temos vários tipos que se cumprem em Cristo, como Paulo nos diz, como sombras, que vão se cumprir naquele que é o perfeito, o nosso Senhor. Então, Davi aponta para Cristo, seu reinado, sua dedicação ao Senhor, e seus salmos transcendem a sua realidade, e se cumprem no rei. Entendido isso, agora faz sentido nós pensarmos na vitória por intermédio do rei, não com R minúsculo, porque nós não estamos falando de qualquer rei, nós não estamos falando a partir de agora de Davi, mas do rei Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Primeiro, nós temos a vitória na satisfação do rei. Olha só os versículos 1 e 2. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Como entender esse texto, esse versículo 1? Aqui nós precisamos compreender que Davi, ele está exaltando a vitória que ele já tinha conquistado. Como eu disse, o Salmo 20 é antes da batalha, o Salmo 21 é após a batalha. E Davi viu a força do Senhor. Ele viu a maneira maravilhosa que o poder do Senhor o libertou dos seus inimigos. E o que Davi exalta? A força do Senhor. Ele diz, olha, na tua força, Senhor, o rei se alegra. É interessante porque lá em Neemias 8:10, não sei se você conhece de cor esse versículo, Neemias, ou melhor, Esdras se volta para o povo e diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força é a alegria do Senhor, e a força do Senhor é a alegria do rei. Olha que coisa maravilhosa. Então na sua força o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Claro que no contexto de Davi, a salvação aqui é a ajuda, é a libertação, é o auxílio de Deus na guerra, mas isso transcende, e o texto continua, tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negastes as súplicas dos seus lábios. No capítulo 20, ou melhor, no Salmo de número 20, nós vemos o povo clamando, o rei clamando pela vitória, e agora o Salmo exalta dizendo que Deus não negou isso a Davi. Deus escutou Davi, o rei segundo o seu coração, o homem segundo o seu coração, e satisfez os desejos do seu coração. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Agora nós não podemos parar em Davi, porque nós temos outro que Deus satisfaz também, satisfaz plenamente a sua vontade, por meio do sofrimento, por meio do seu próprio sofrimento e por meio da sua vitória. E nós cantamos o texto que diz isso, nós cantamos os versículos anteriores, e se nós continuarmos em Isaías 53, o texto diz, ele verá, ele quem? Jesus, o servo sofredor, aquele que deu a sua alma à morte, aquele que foi moído, transpassado, que sofreu em nosso lugar, homem de dores, que sabe o que é padecer, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, satisfação, alegria. Por quê? Porque ele vai ver a sua posteridade, diz o versículo 10, por isso que foi do agrado do Senhor, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará. Você pode substituir justificar aqui por salvará dos seus pecados, perdoando os seus pecados, declarando estes pecadores justos, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, levou sobre si o pecado de muitos. O finalzinho do versículo 12 diz, e pelos transgressores intercedeu. O que nós temos aqui no versículo 2? O rei intercedendo pela vitória. Não era só a sua vitória, era a vitória de todo o povo de Israel. Se Davi ganhasse, todo o povo ganharia. O rei intercede, Jesus intercede pelos transgressores. Todo o Novo Testamento é repleto dessa verdade. Nós temos um texto que citamos sempre no momento de confissão, 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz que temos um advogado junto ao Pai. Qual que é o papel do advogado junto ao Pai? Interceder por nós. Mas, quando eu penso na intercessão de Cristo, eu me lembro de João 17.
João 17, chamada de oração sacerdotal. No momento antes da traição, no momento antes de Jesus ser aprisionado, o momento antes dele ser levado à cruz, ao Calvário, à sua morte, ele intercedeu. Ele virou ao Pai e disse: Pai, glorifica o teu Filho, com a glória que teve junto a ti, antes que houvesse mundo. Eu cumpri a sua obra, eu manifestei o seu nome aos homens, e eu peço por eles, não pelo mundo, santifica-os na verdade. E na continuidade, ele vai falar essas palavras: não peço somente por estes, pelos 12, mas também por aqueles que viriam a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um, como o Pai é com o Filho. Quem que Jesus está orando? Ele está intercedendo por quem? Todos os que vierem a crer. Quem são estes? Somos nós, meus irmãos. É o Diogo, é a Bruna, é o Rafael, é o Cristiano, é a Cláudia, é o Neemias, é a Tati, é o Wallace, é o Ben Razak. Somos nós. Jesus está intercedendo por nós, todos nós que cremos na palavra, para que sejamos um corpo, para que sejamos um entre nós, mas um com o Pai. E na continuidade ele vai dizer para que nós aprendamos a amar o Pai, como Cristo ama, acima de todas as coisas. Ele intercede por nós. E a nossa vitória está na verdade que Deus satisfaz a oração do rei. Deus satisfaz o desejo do coração do rei. Se Jesus ora por nós, se Jesus pede por nós, o Pai concede a ele os seus desejos. Ele já concedeu. Cumprindo o seu dever na cruz, o Pai o ressuscitou e o exaltou. Cada um de nós somos presentes de Deus Pai para o Deus Filho, porque Deus satisfaz o rei, e na alegria e na força de Deus o rei se alegra. Amém? Por isso nós temos a vitória. Continuando, nós também temos a vitória na glória eterna do rei. Olha só, versículo 3, diz assim: pois supres das bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Aqui nós estamos vendo uma descrição de honra, de honraria, de glorificação. O salmista está dizendo: o Senhor glorifica o rei, o Senhor abençoa com a sua bondade, o Senhor põe na cabeça do rei uma coroa de ouro puro. E o texto continua: ele te pediu vida. Olha que interessante. E tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Longa vida, vida sem fim. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste, pois o pusestes por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. Olha que texto maravilhoso. O texto diz que o Senhor, o rei, pediu vida, e Deus o concedeu longevidade para sempre. Como entender isso? Claro que essas expressões, vida longa ao rei, eram utilizadas e são ainda utilizadas por diversos povos. Existe inclusive um ritual nas monarquias atuais, onde após um rei morrer e se levantar outro, é dito vida longa ao novo rei. Vida longa é um desejo para que o rei viva. E nós vemos isso na própria Escrituras, Neemias 2:3, quando Neemias se aproxima do imperador e ele diz vida longa ao rei. Em Daniel 2:4, quando em aramaico é dito que o rei viva eternamente. Então nós temos essas expressões, e certamente o povo também falava essas expressões, o povo de Israel, a Davi, porque queriam que o reinado de Davi se estendesse. E sem dúvida nenhuma, esse texto pode estar apontando para a verdade, para o fato de que Deus escolheu Davi e a sua descendência, e a dinastia de Davi continuaria, e os feitos de Davi, apesar de que Davi não viveu para sempre, morreu, né? Ele vive eternamente, na eternidade com o Senhor, mas morreu aqui na terra, mas os seus feitos continuam,
Por isso até hoje nós falamos de Davi. Por isso até hoje nós falamos de Salomão, o grande rei sábio, filho de Davi. Mas será que só isso mesmo esse texto aponta? Apenas para uma frase comum, para algo simplesmente que é desejado nos povos e muitas vezes um desejo que não faz tanto sentido assim, que o rei vive eternamente. Isso dito ao rei da Babilônia, ao imperador humano que nós sabemos que vai morrer. Como assim? Será que a própria cultura de falar isso aos reis, que o rei vive eternamente, que se espalha ao longo do mundo, em todas as culturas onde há monarquia, não aponta para algo que transcende isso? Esse é o ponto. Nós precisamos entender esse texto como além de Davi. Olha só, a própria forma que Davi fala sobre a glória que ele recebe, nas Escrituras Sagradas, é apenas utilizado para Deus, para aquele que é o Rei dos Reis. Quando ele diz, versículo 5, depois que ele fala, pediu vida e tu lhe deste sim, longevidade para todo sempre. E aí no versículo 5, grande é a glória dele, por causa da tua salvação, e de esplendor e majestade o cobriste. Esplendor, ou glória e majestade. Aonde vocês já viram essas expressões juntas? Glória e majestade. Salmo 96, versículo 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E esse texto está falando de quem? De Davi? Não, de Deus. Então este salmo, quando fala sobre bênção eterna, sobre vida eterna, sobre longevidade, só pode estar falando de outra pessoa. De quem, meus irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Filipenses 2, 8 a 11, nós cantamos. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória. De glória o coroaste, grande é a glória da tua salvação, por causa da tua salvação, para glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. 1 Timóteo 1, 16 e 17, ou melhor, apenas o versículo 17 diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Glória para todo sempre. Puseste por bênção para sempre. Longevidade para todo sempre. Glória para sempre. É a quem? Rei eterno, imortal. De quem que esse texto está falando? Jesus, o nosso Senhor. E isso também é comunicado a nós. Nós temos vitória na glória dele. Se o nosso rei é glorificado, isso significa o quê? Que nós também seremos. Não é isso que diz Colossenses capítulo 1, 27? Olha só. E a estes, a nós, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. Qual que é a riqueza da glória? Que do mistério entre os gentios, que Cristo em vocês, que Cristo em nós, esperança da glória. Em Romanos 8, Paulo diz: se com Cristo sofremos, com Cristo também seremos glorificados. Em Colossenses capítulo 3, na continuidade aqui, Paulo vai dizer que a nossa vida está oculta com Cristo, e quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados em glória. Qual que é o fim que nos espera, meus irmãos? É glória. Se temos Cristo, da mesma maneira que Ele foi glorificado, ressuscitado, ascendido, entronizado, nós também seremos glorificados nele. Já somos, mas ainda falta isso ser manifestado, porque ainda vivemos esse mundo de dores. Uau! Então a nossa vitória está na glória, na longevidade do nosso Rei, que é eterno, é eterno. Ele ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, e está vivo até hoje, não morre, com o corpo da mesma forma, sem envelhecer, sem ter problema nenhum, e continuará para todo sempre. Nós também, quando Ele voltar.
Amém? Para refletir, o salmista Davi, ao expressar que o Senhor concedeu ao rei longevidade para todo sempre, transcende sua realidade temporal e seu reinado terreno, e aponta para o Rei eterno, Jesus Cristo, o qual é coroado com a glória e majestade de Deus, para ser bênção para sempre. Vocês viram aí o versículo 6? Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. Bênção para sempre. Então Cristo foi coroado com a glória e a majestade de Deus, para ser bênção para sempre a todos aqueles que se sujeitarem à sua autoridade pela fé. Através dele também receberemos glória. Nós precisamos nos sujeitar à autoridade dele pela fé. Ele não é só Salvador, eu sempre tenho dito isso, ele também é Senhor. Não adianta querer só o Salvador, tem que se submeter ao Senhor e abrir mão do controle da sua vida. Em terceiro lugar, vitória na confiança do rei, vitória na satisfação do rei, vitória na glória eterna do rei e vitória na confiança do rei. Versículos 7 a 12 expressam essa confiança. Aqui nós temos uma confiança para a vitória, para triunfo do rei em batalhas futuras. Começa dizendo que o rei confia no Senhor, é a virada do texto, e aqui nós temos uma ênfase pactual. O povo representado pelo rei confia em Deus, e o Senhor concede ao rei e ao povo a vitória sobre os inimigos, pois ele é fiel. A vitória aqui é a vitória pela misericórdia do Altíssimo. Olha que texto maravilhoso. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Ele continua crendo que as batalhas futuras ele continuará tendo a vitória. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele não está confiando simplesmente em algo vazio, ele está confiando num Deus que é fiel, num Deus pactual, num Deus que firma compromisso conosco. Vocês entendem isso? Parece que a noção de compromisso perdeu valor na nossa sociedade. Os irmãos bem sabem que eu sou interiorano, bem do interior mesmo, lá em Rondônia. E uma coisa que eu cresci vendo foi meu pai dando a palavra dele para fazer algo ou outra coisa, comprando alguma coisa, simplesmente na palavra dele e honrando todos os compromissos. Por quê? Falou, deu a palavra. Agora, olha a nossa realidade hoje. Se alguém dá a palavra, não, eu vou fazer isso, eu vou ajudar isso, eu vou pagar dessa forma. Você consegue confiar? Nós não honramos os nossos compromissos com o próprio Senhor. Nós falamos, vamos servir ao Senhor esse ano, vamos diante de Deus e fazemos vários votos. Precisamos da exortação de Eclesiastes, não se apresse em fazer voto diante da casa do Senhor, e se fizer, apresse em cumprir. Nós vamos diante do Senhor falando, prometemos, Senhor, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e não cumprimos. Graças a Deus, porque a nossa salvação não depende da nossa fidelidade, né? Deus, Ele é fiel, o que Ele diz, Ele faz. Ele se compromete com o seu povo. O seu compromisso é eterno, é um casamento duradouro, é um casamento indissolúvel, não se quebra, não se rompe. Por isso nós temos garantia de vitória. Sim, vitória mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio até à decapitação. Se um dia chegarmos a esse ponto no Brasil, ou se formos enviados para o mundo perseguido, onde a igreja persegue, ou a igreja não persegue não, onde a igreja é perseguida, o ponto é, ainda assim temos a vitória. Ainda assim, a vitória é manifestada na misericórdia, a vitória está na misericórdia do Altíssimo, e é dada aos que confiam. E aí, a partir do versículo 8, um texto um pouco duro, porque a linguagem aqui é uma linguagem militar. Vamos entender que Davi, ele, além de rei, era um guerreiro. Então ele está falando sobre a vitória sobre os inimigos dele. E ele vai falar sim sobre queimar, sobre devorar, sobre destruir, sobre matar. E nós sabemos que aqueles que são inimigos da igreja, no último dia,
receberão do Senhor o juízo final, que é muito pior do que essas descrições aqui trazem. Muito pior. Então não precisamos tentar abrandar essas expressões, porque o juízo de Deus é terrível àqueles que são inimigos da igreja, inimigos do Senhor e rejeitam o Evangelho. Então Davi ele vai dizer que o Senhor vai dar a vitória sobre todos os inimigos, a mão dele alcançará todos os inimigos, a sua mão direita apanhará os que os odeiam. E assim continuará até o versículo 12. Deus dá a vitória, e na confiança do rei nós temos a vitória. Na confiança de quem? De Davi? Não, na confiança do nosso Senhor Jesus Cristo. Até nisso, o Senhor Jesus Cristo é o nosso substituto. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente fica pensando, eu criei, eu tive fé suficiente, então Deus me salvou. Não, a sua fé não é suficiente. Cristo te substitui até na sua fé. É por meio da fé dele, da confiança integral dele, que você é salvo. Jesus não te exige, inclusive, fé gigantesca para ser salvo. Ele exige fé. Ele pede para que você creia, e ele te salva. Quando você reconhece que você precisa de ajuda, e ele faz a sua fé crescer, cada vez mais, passando pelos vales da vida. Mas o ponto é que você é salvo pela fé dele, porque um dia ele veio e confiou integralmente a sua vida ao Pai. Quando, meus irmãos? Vocês se lembram? Eu falei já da oração sacerdotal. Vocês se lembram da oração no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Confiança integral. Se entregou inteiramente ao Pai, e foi para a pior das mortes. Não porque era uma morte de cruz, porque muitos outros morreram mortes semelhantes a essa, mas porque ali ele iria passar o equivalente do inferno, em meu e em seu lugar. Pai, seja feita a tua vontade. Você é capaz de dizer isso? Sabendo que a vontade do Pai pode ser que você vá lá para o Oriente Médio, e lá você seja fuzilado, enforcado, decapitado. A gente fala muito de morrer por Cristo, mas também temos que falar de viver, sabendo que a vontade do Pai é que você, no seu serviço, pare de se acovardar, e não falar que você é cristão, e passe a falar que você é filho de Deus, e a convidar essas pessoas a viverem o Evangelho, a conhecerem a Cristo, verdadeiramente. Você largue mão de uma pós, de uma sei lá o que está tirando tempo da igreja, do serviço do Senhor na sua vida, para poder servir ao Senhor. É muito fácil dizer, sou cristão. Agora viver, que é o desafio. Agora a gente, claro, nós precisamos entender que a nossa vitória está na confiança, na entrega integral de Cristo. Vocês estão entendendo que eu estou definindo confiança como entrega integral? Ficou claro isso? Confiança é entrega total, plena. Se você não entrega tudo, você não confia. Amém? Bom, conclusão. Através do rei, o poder de Deus é exaltado. Olha só o versículo 13. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Olha só, no final do salmo existe um clamor, uma oração, um pedido. Senhor, exalta-te. Exalta-te na tua força. É como aquele pedido que nós vemos lá na lei mosaica. Levanta-te, Senhor. Levanta-te e vai a nosso favor. Então, Senhor, exalta-te na tua força. Claro que nós precisamos entender que a exaltação da força do Senhor neste salmo é propriamente o triunfo do rei. É propriamente o que nós vimos anteriormente, o Senhor dando vitória ao rei com respeito aos seus inimigos. Então,
através do rei, através da vitória que o Senhor concede ao rei, o poder de Deus é exaltado. Deus é glorificado através da vitória do seu rei. Por isso que quando Cristo é vitorioso, Deus é glorificado. Por isso que eu já citei na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus diz: glorifica o teu filho como eu te glorifiquei a ti. Eu cumpri a tua missão. Capítulo 13, Jesus também fala. Então glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Então, através do rei, o Senhor é glorificado. E meus irmãos, você sabia que esta também é a nossa oração? Mudou um pouquinho, mas é exatamente essa a nossa oração, com respeito a Jesus. Olha só, quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado, glorificado, exaltado, louvado, reconhecido, consagrado, separado de maneira totalmente distinta de qualquer outro nome, seja o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o finalzinho da oração do Pai Nosso: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração do Pai Nosso começa com a glória de Deus e termina com a glória de Deus. E as suas orações? O que você pede primeiro? A glória de Deus? Exalta-te, Senhor, diz o salmista, e nós cantaremos louvores. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder, e Cristo é o poder de Deus no Evangelho. Então nós temos que orar, nós temos que clamar: Senhor, que o teu Evangelho seja conhecido, que o teu nome seja glorificado neste bairro, nessa cidade, nessa igreja, nas pessoas ao meu redor, no meu serviço, no meu colégio, na minha faculdade, na minha família. Em nome de Jesus, santifica o teu nome, venha o teu reino, estenda o seu senhorio sobre as nossas vidas, e faça a tua vontade, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém? Para concluir, eu quero trazer algumas aplicações práticas, bem rapidamente, para encerrarmos. Meus irmãos, em toda essa série nós falamos que aqueles que confiam no Senhor têm a vitória. E essa é uma verdade bíblica. Talvez não a vitória que você esteja esperando. Isso também nós precisamos pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Porque às vezes nós estamos esperando uma vitória numa coisa terrena, numa prosperidade terrena que não é a vontade do Senhor. E vocês viram que nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Deus não nos dará aquilo que vai se tornar um ídolo para o nosso coração. Deus não nos dará aquilo que vai nos levar para distante da sua presença. Agora em Cristo, mesmo sofrendo, que é o contexto de Romanos 8, já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, creia que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis. E submeta a sua autoridade. Prostre-se diante dele. Dobre seus joelhos. Cantamos isso, lemos isso. Dobre os seus joelhos ante a sua face. Creia que Ele é Salvador, mas Ele precisa ser Senhor da sua vida. Tudo que você reter para si mesmo e não entregar, não será seu verdadeiramente. Diz C.S. Lewis: entregue tudo, tudo. Aquele que perder a sua vida, achá-la. Entregue tudo, prostre-se diante dele. Encontre em Cristo, seu Rei, força, alegria, satisfação, glória e vitória. Não nos reis humanos, não na sua própria força, não nas suas capacitações, não no lazer, no entretenimento, não na comida, não na bebida,
não na sensualidade da nossa época, no Senhor, na força do Senhor o Rei se alegra. Que o Senhor seja a nossa alegria. Confie plenamente no seu Deus, que deu a vitória ao Rei e também nos conduzirá em triunfo, pois nele já somos mais do que vitoriosos. Entender isso muda a perspectiva. Não é que você vai ser, você já é. E o que estamos esperando nessa vida é a glória se manifestar. Então louve o poder de Deus e clame para que o seu reino venha sobre todos nós com poder e glória. Curva sua cabeça e ore.